Você pode imaginar que a vida dos antigos faraós egípcios era um verdadeiro conto de luxo e sombra. Claro, havia momentos de relaxamento, sendo abanados por criados e passeando pela cidade, mas isso era apenas uma fração da rotina deles. A maior parte do tempo, eles estavam ocupados até o pescoço com deveres reais. Felizmente, as regalias do trabalho eram bastante atraentes. Hoje, vamos explorar como realmente era a vida de um membro da realeza do Antigo Egito. Mas antes de embarcarmos nessa viagem pelo tempo, aproveite para se inscrever no canal. Entre 3150 e 30 a.C., o Egito foi governado por reis e rainhas conhecidos como faraós. Além de desfrutar de banquetes e vinhos, eles dedicavam seus dias a supervisionar a vida religiosa, econômica, cultural e política do país. Praticamente o tempo acordado de um faraó era passado rodeado por pessoas. Isso mesmo, se você é uma pessoa introvertida, essa vida não era para vocês. A comitiva real incluía cortesões, funcionários, familiares, servos nobres e guarda-costas. Apesar de toda essa multidão, os faraós geralmente podiam escolher quem fazia parte do seu círculo, muitas vezes premiando amigos e parentes com esses cargos cobiçados. Imagine acordar e ter um exército de serviçais prontos para ajudar você com cada detalhe. Era assim que os faraós começavam suas manhãs. Eles eram recebidos por criados que cuidavam da sua higiene pessoal e o esperavam para o dia. Isso incluía desde banho, muitas vezes acompanhado de óleos perfumados, até os vestuários cuidadosamente montados por estilistas especializados em tudo, desde sandálias até perucas. No Egito Antigo, perucas eram acessórios definitivos da elite, tanto que existiam leis especificando quem podia usá-las. Escravos, por exemplo, eram proibidos de usar. Quanto mais elevada a posição social, mais elaborado era a peruca, com algumas sendo adornadas com fio de ouro e prata. Embora impressionantes, essas perucas deviam ser bastante quentes e desconfortáveis no calor escaldante do Egito. Além de usarem perucas comuns, os faraós também tinham um acessório especial para ocasiões solenes, as perucas de barba. Esses itens simbólicos representavam o poder divino dos faraós, reforçando sua condição de deuses vivos na terra. A vida da realeza egípcia era uma combinação de privilégios, responsabilidades e rituais. Cada detalhe, desde o amanhecer até os eventos especiais, era cuidadosamente planejado para refletir o status e a influência dos faraós. Mesmo com a carga de trabalho, as vantagens eram inegáveis, garantindo que a realeza egípcia fosse um verdadeiro símbolo de poder e opulência. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E isso para os faraós muitas vezes significava uma infinidade de reuniões. Segundo o historiador grego Diodoro, todas as suas ações eram guiadas por prescrições e leis estabelecidas. Isso não se aplicava apenas à administração, mas também ao modo como gastavam seu tempo e até mesmo a comida que consumiam. No entanto, essa visão era contestada. O egiptólogo Adolf Ehrman sugere que o relato de Diodoro reflete mais um ideal do que a realidade. Com tanto poder à disposição, é difícil imaginar que eles não cancelassem uma reunião ou outra. Quem não faria isso? No entanto, os faraós tinham responsabilidades religiosas e legais, como participar de cerimônias e tomar decisões importantes diariamente. Suas rotinas provavelmente eram bem estruturadas para lidar com o volume de tarefas esperadas. Logo ao acordar, os faraós eram informados sobre questões administrativas e tratavam de negócios com uma extensa rede de funcionários. As manhãs eram geralmente dedicadas a receber convidados, atender públicos e resolver problemas, ou incêndios metafóricos de sua época. Segundo Diodoro, essas tarefas eram obrigações inegáveis. Agora imagine enfrentar reuniões diárias em um mundo onde o café ainda não existia.
Embora não existisse limousines ou carros esportivos, os faraós viajavam com estilo. Você já ouviu falar de liteira? Essa cadeira com postes longos era carregada por escravos, permitindo que o faraó fosse transportado com conforto. Sempre que saíam do complexo do palácio, os faraós usavam essas liteiras e, apesar de não serem tão impressionantes quanto uma Ferrari, vinham com a vantagem: o ar-condicionado da forma portadores de leques reais. Esses portadores de leques reais não eram apenas serviçais. O trabalho muitas vezes refletia um relacionamento pessoal próximo com o faraó. Além disso, era uma maneira eficaz de manter os braços em forma enquanto protegiam seu rei. Os faraós não eram apenas reis do Egito, eles também alegavam ser figuras divinas, servindo como intermediários entre os humanos e os deuses. Esses aspectos místicos do papel real fazia com que seus dias fossem repletos de atividades religiosas, como compromissos sagrados, a supervisão da construção de templos e a participação em cerimônias. Segundo o historiador grego Diodoro, os faraós visitavam templos diariamente para serem ungidos e oferecerem sacrifícios aos deuses. Esses sacrifícios tinham um caráter simbólico e buscavam manter a ordem no reino. Quando os faraós não podiam comparecer fisicamente, suas estátuas cumpriam um papel de representá-los simbolicamente. A dieta da realeza era bem mais sofisticada do que a população em geral. Enquanto os plebeus se alimentavam de pão, cerveja, vegetais e peixes, os faraós desfrutavam de banquetes que incluíam ganso, touro e frutas frescas, como tâmaras e figos. O vinho era a bebida favorita da corte, inacessível para a maioria dos egípcios. Banquetes reais eram momentos de excessos, algo que a maioria de nós não se importaria em experimentar. Os faraós geralmente tinham várias esposas. A grande esposa real ocupava a posição mais alta entre elas, mas havia muitas outras, consortes, concubinas e haréns. Segundo a autora Charlotte Booth, o tamanho do harém refletia a riqueza do faraó. Porém, ser parte do harém não era exatamente um conto de fadas, especialmente considerando que o faraó podia requisitar a presença de qualquer esposa sempre que a desejasse. Ramsés II, por exemplo, teve mais de 100 filhos. Ainda assim, a educação e os cuidados ficavam por conta de tutores e enfermeiros. Os faraós eram responsáveis por grandes projetos de construções, desde templos até monumentos que eternizavam seus feitos. Ramsés II foi um dos maiores construtores da história egípcia, usando suas obras como propaganda para demonstrar seu poder. Os canteiros de obras eram uma extensão do poder do faraó, combinando divindade e engenhosidade. A realeza tinha o privilégio exclusivo de caçar animais como leões. A caça era bem mais uma forma de entretenimento e demonstração de poder do que uma necessidade. Em alguns casos, o animal já era capturado previamente pelos serviçais, permitindo que o faraó realizasse o abate simbolicamente. Essa atividade simbolizava a dominação do faraó sobre a natureza e reforçava sua posição divina. Apesar de serem tratados como deuses vivos, os faraós enfrentavam problemas de saúde comuns e até agravados por casamentos. Tutankhamon, por exemplo, sofria de deficiência genética que o fazia mancar. Além disso, as dietas ricas em gorduras e carboidratos levavam à obesidade e doenças cardíacas. Hatshepsut é um exemplo de faraó que provavelmente sofreu com diabetes e obesidades, ironicamente contrariando a ideia de que sua alimentação era controlada por médicos para garantir a saúde. Intrigas familiares eram comuns entre a realeza. Ramsés III, por exemplo, foi vítima de conspiração, liderada por sua esposa Ti, que buscava colocar seu filho no trono. Hatshepsut enfrentou resistência de familiares em sua ascensão, enquanto Cleópatra teve que lutar contra seu irmão e marido em um conflito civil para consolidar seu poder.
A vida da realeza egípcia era repleta de luxo, deveres e intrigas, de suas rotinas elaboradas e momentos de lazer e caça. Os faraós viviam de maneira intensa e grandiosa. Qual parte dessa vida você acha mais fascinante? Deixe sua opinião aí nos comentários.